eu sou Rosângela Carvalho, arquiteta urbanista, falando aqui pelo CAU Alagoas, diretamente da Bienal Internacional de Alagoas, onde estamos até o dia 9, e estamos hoje recebendo especialmente o professor Rubens de Oliveira Duarte. Ele que está lançando um livro aqui na Bienal, e nós estamos aqui com vários livros, e vocês podem ver nas redes sociais. Eu vou ler só um pouco aqui da orelha do livro dele, professor do Centro de Tecnologia da Universidade Federal de Alagoas, lecionou no Centro Universitário SESMAC no curso de Arquitetura e Urbanismo da UFAL, onde é vice-líder do grupo de pesquisas e representações de lugar do RELU. Adriana Capretes também conversou com a gente. Arquiteto e urbanista, sempre atuou em escritório de projetos, mestre e doutor pela PPGAU, da UFAL, e dedica-se ao estudo de Maceió por meio do protagonismo de suas águas e divulga seus estudos sobre o tema no perfil do Instagram Maceió, @ Maceió Mari Laguna. Ele tem um livro e eu vou convidá-lo, dizer que é uma honra ao recebê-lo, vamos bater um papo sobre o livro que ele está lançando e que está disponível aqui, e sobre outras coisas mais, sobre projetos futuros e sobre desdobramentos dos atuais projetos. Bem-vindo, professor. Eu queria que você começasse se apresentando para quem está em casa, dizendo do seu trabalho, dizendo como você organiza a sua rotina para essas produções, e vamos conversar um pouco sobre o seu livro, né? Primeiramente, é um prazer estar aqui no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e eu quero parabenizar a iniciativa de nós termos aqui um stand na Bienal do Livro, uma iniciativa muito importante porque fomenta a produção dos arquitetos, que tem uma grande diversidade de temas importantes para a sociedade. Então, para mim, é uma honra estar aqui, né? É uma alegria receber. E eu sei que nas próximas bienais, o CAU vai estar assim, com todo esse glamour, e vai ser um momento muito importante de encontros das várias gerações de arquitetos, e também para fomentar esse conhecimento que é produzido por nós, arquitetos e urbanistas. Uma excelente produção mesmo, nós estamos vendo aqui, né, Rubens? Agora fala um pouquinho sobre o Rubens. Quem é o Rubens? Como ele chegou na arquitetura? Como ele constrói esse livro maravilhoso? Porque eu acho que é uma das coisas inspiradoras que eu vi no seu livro, é falar exatamente sobre águas, como elas são importantes na nossa vida. Então eu percebo assim que tem uma coisa de amor às águas, que fica muito nítido no seu livro. Eu queria que você conversasse um pouco sobre isso, quem é o Rubens, como ele chegou até esse ponto de criar essa maravilha de livro e esse conteúdo para botar todo nesse livro. Eu comecei minha formação acadêmica no ensino médio, né? Com o curso de edificações na antiga Escola Técnica atual IFAL, e na época que eu estava para prestar o vestibular, nessa área de construção, só existia em Alagoas arquitetura, o curso, né, de arquitetura ou de engenharia civil. E eu me identifiquei muito com a arquitetura, porque eu, quando fui prestar vestibular, fazia o curso técnico de edificações e ingressei no curso de arquitetura. Com a minha maturidade assim, acadêmica, eu fui fazer o mestrado, e como eu sempre atuei muito em construção e em projeto arquitetônico, eu queria dedicar o meu conhecimento, o meu estudo na área de urbanismo, que eu não tinha assim, experiência ainda. E escolhi fazer a minha dissertação de mestrado estudando a nossa região lagunar, especificamente onde está a via que tem do Trapiche à Levada, que foi conhecida inicialmente, né, como Dique Estrada. E por que isso também? Porque eu queria conhecer mais daquela região, porque eu nasci naquela região. Aí eu queria conhecer, e sempre as águas foram muito próximas de mim. Então, a laguna ou o mar. Por quê? Porque Maceió
nasceu entre o mar e a laguna. É verdade. A gente percebe que você tem uma produção muito voltada, né, para isso aí. Inclusive, eu vi alguns mapas aqui, né, que você coloca no livro. Eu queria que você falasse dessa diferença entre a lagoa e a laguna, como você coloca no seu livro. Bom, nós conhecemos a nossa Laguna Mundaú como lagoa, mas na verdade ela é uma laguna porque ela é um corpo d'água aquático costeiro, ou seja, próximo ao mar e com ligação direta com o mar. Nem todos os corpos aquáticos têm ligação direta com o mar. E essa terminologia laguna, ela na verdade, ela não é utilizada amplamente em todo o Brasil. Apesar de nós termos, por exemplo, a cidade de Laguna, né? Ela tem esse nome porque é referência à laguna que existe lá. Mas em todo o Brasil você não vai ter comum esse nome Laguna. Mas aí eu adotei o meu livro como Laguna, porque é até uma forma educativa de mostrar qual é a realidade da terminação. E a diferença, né, entre uma e outra, uma mais próxima ao mar e lagoa pode ser em qualquer lugar, né? A laguna, na verdade, tem que ser costeira, que é o nosso caso. Como também tem Florianópolis e outras cidades. Mas nós temos ainda muito a caminhar e eu me surpreendo, às vezes, que já tem reportagens ou já existem referências com essa terminologia usada e eu acredito assim que também faz parte da minha divulgação desse termo. Cultura, né? Isso é bom, né? É muito bom. A gente tem, eu vou mostrar só a tela, a capa para vocês, é Laguna de Encantos e Desencantos, que vocês vão ter acesso. Ela é do FAO. E eu queria agora que você conversasse um pouco sobre a diferença entre a primeira e a segunda edição. Eu já vi que tem dois prefácios, né? Quem prefaciou a primeira edição sua foi a Adriana Caprex, já esteve também aqui com a gente. E a sua segunda edição tem outra pessoa, né? Que é o professor Alexandre. Eu queria que você falasse um pouco sobre a diferença dessa primeira para a segunda edição e o que você acha mais importante em relação à preservação dessas lagoas. Como você identifica em relação à relação da sociedade com a laguna, né? O que você acha mais importante de ressaltar para que possamos ter essa valorização ainda maior desse complexo histórico que nós temos aqui no Lagoas? Bem, esse livro ele foi resultado das minhas pesquisas que já tem cerca de 20 anos e nesse trajeto eu fiz o mestrado diretamente voltado para a laguna e depois eu fiz o doutorado onde eu fiz um estudo de Maceió relacionado à laguna e ao mar. E daí eu resolvi fazer esse livro que não é uma cópia nem da minha dissertação, nem da minha tese, é um outro trabalho. Aí eu resolvi fazer para mostrar à sociedade a importância que nós temos que dá a nossa laguna. Que importância? Em vários, vamos dizer assim, em vários segmentos. Aspectos. Por exemplo, o aspecto social, esse é muito importante. O aspecto ambiental. Dimensão importantíssima. A dimensão ambiental. O aspecto também histórico. Então, na verdade, eu sou arquiteto urbanista e o livro ele trata de toda a evolução da cidade relativa à nossa laguna, desde a formação do território maceiense até capítulos, né? 2024. Exato. Aí o primeiro livro ele foi até 2021 e a primeira edição. E na segunda edição eu ampliei mais 3 anos até 2024. Muitas mudanças, né, no nosso território e profundamente vinculadas a essas lagoas. Sim.
o, uma edição nova, ela só se justifica, no meu caso, que eu estudo a cidade, com uma atualização. Sim. Nós estamos em 2025, não caberia eu lançar 2021. Sim. Então, eu fiz essa leitura nesse um acréscimo de um capítulo e chamei o professor Alexandre Toledo Sim. para fazer o prefácio. Eu até digo que, se você ler o prefácio dele, às vezes não precisa nem ler o livro, porque ele fez uma síntese por capítulo. Maravilhoso. Eu digo, rapaz, você já fez uma síntese. Foi. Então vai ter gente que não vai nem ler o livro, só vai parar no próprio prefácio dele. Mas, assim, ele muito inteligentemente, ele faz uma síntese que, com certeza, vai motivar as pessoas a continuar lendo. Sim. Inclusive, aqui tem assim, Encantos e Desencantos, é o capítulo 5, viu, gente? Isso. Encantos e Desencantos, Permanências e Novos Contextos. Aí ele fala sobre enchentes e alagamentos, o desastre ecológico da Braskem, consequências, né, e expectativas, e projetos e ações voltados para a região lagunar de Maceió. Muito bom, né? Conteúdo, a gente já percebe que você trabalhou bem esse conteúdo, né? Eu sou arquiteto, mas eu ensino na UFAL, no Centro de Tecnologia, onde nós temos 4 engenharias. Engenharia civil, engenharia ambiental, engenharia de petróleo e engenharia química. E aí, essa questão ambiental, eu termino também me empolgando muito com ela, que é muito necessário. E em 2023, eu fiz uma live, quer dizer, eu fiz um projeto de extensão, convidei vários professores que têm conhecimento bastante sobre Maceió e sobre o mar e a laguna, pessoas assim de bastante experiência e conhecimento. E esse projeto de extensão consistiu em 6 lives e elas estão gravadas no meu Instagram, Maceió Mar e Laguna. Que é esse que a gente divulgou aqui. Maceió Mar e Laguna. Olha aí uma dica, quem quiser, né, assistir, vai lá, arroba Maceió Mar e Laguna. Esse meu Instagram é o Instagram da pesquisa. Certo. E lá não vai ter só coisas sobre mim. Por exemplo, eu faço divulgação de muitos autores até que eu nunca nem vi, né? Que são nossos contemporâneos, não são só arquitetos, porque a temática do livro ela é bem abrangente. Então, assim, eu faço divulgação de trabalhos de outras pessoas, como eu disse, que eu nem conheço, mas são importantes, sempre voltados para Maceió e sempre com olhar, principalmente, para as águas. Não só a laguna, mas o mar também. Sim. Então, assim, e com a autorização deles também, no meu Instagram, eu tenho, na bio do meu Instagram, eu tenho trabalhos que podem ser baixados. Então, dissertação, de mestrado, TCC. Tem aqueles links que podem ser acessar o documento. Eu tenho uma pasta que a pessoa pode ler ou baixar. Maravilha. Então, lá tem livro, e-book, né? Tem TCC, tem dissertação, tem tese de doutorado. Então, assim, tem um banco de dados, né? Não só meu, né? Tem a minha dissertação, que quem tiver interesse também vê, tem a minha tese de doutorado. Importante divulgar, porque, como a Adriana Caprete estava tocando há pouco, a universidade tem muito trabalho importante que não chega muito, né, à sociedade como um todo. Por isso a importância do CAU estar aqui presente na Bienal para tocar nesses momentos que se relaciona, né, com a sociedade em geral e trazer esses documentos de vocês, um documento como esse, histórico, que traz muita informação técnica e é rico para que outros trabalhos também possam acontecer, né? Então, eu acho que nesse sentido, eu vi que tem muita riqueza de material nos capítulos, tanto na questão do História também, que você fala que tem imagens mais antigas, imagens novas, né? E a gente percebe que foi um trabalho realmente construído, como você diz, né? São 20 anos de trabalho, né? Isso, 20 anos que você colocou aqui. Aí eu queria saber, assim, qual foi o principal desafio para você chegar com o seu livro na mão, finalizado,
editável. Qual foi o principal desafio? Eu confesso que eu não posso dizer todos, porque eu não quero assustar quem tem interesse de fazer o seu livro. Mas, assim, fazer um livro, na verdade, é um grande desafio. E o primeiro desafio a gente tem que vencer é o querer fazer. Porque quando a gente quer fazer, a gente faz qualquer coisa. Contorna as barreiras. Né? Contorna as barreiras. Então, assim, que a gente queira fazer sempre ações positivas, né? Então, se eu quiser tentar tirar os meus livros... Requer também uma coisa de deixar fluir, né? Deixar fluir. Se eu quiser tentar tirar meu livro de circulação, eu nem posso, porque já não me pertence mais, né? Então, o grande desafio é você ter uma autoconfiança e você se expor, primeiro. Porque a gente está sujeito às críticas. Sim, né? Claro, a gente está sujeito à crítica. Acho que Alagoas ainda carece um pouco de ter um olhar crítico sobre a arquitetura, né? Eu acho que a crítica, quando ela é construtiva, ela transforma muito bem as coisas, né? E a gente falta-nos um pouco por isso, né? Sim, mas assim, me ajudou muito em ter uma autoconfiança, uma autoestima, né? Também, eu ser arquiteto. Então, eu sou arquiteto, já tenho 35 anos de profissão e sempre fui produtivo, teve escritório. E isso me ajudou porque quando você também é arquiteto e expõe um projeto seu, você está sujeito a críticas. Mas se você não tiver essa confiança, você não vai ser arquiteto de projeto. Senão você não tem que botar no sol, né? Tem que colocar. Então, o primeiro desafio foi esse. O segundo desafio se chama recursos, porque é outro desafio que uma produção dessa para chegar limita, né? Limita o processo. Mas, assim, a gente tem que vencer os desafios e colocar os nossos objetivos como importantes para a gente. E por que eu fiz um livro? Esse livro, se você pegar a minha dissertação, que é pública, está no Instagram, você pode baixar, ou a minha tese, você vai ver que nem é uma coisa nem é outra. É um outro trabalho. Sim. E isso, no primeiro prefácio da primeira edição, a Adriana Capretes deixa bem claro. Sim. Então, assim, eu não copiei e colei. Eu fiz um outro trabalho. Né? Até porque minha tese tinha um volume de páginas assim que eu não poderia querer transcrever no livro. Sim. E também deixar um pouquinho para o próximo. Né? Só que eu não posso dar spoiler. Que bom. Então, vamos falar também dos novos projetos. Desses projetos para 2026, 2027, se tem desdobramento ou não deste projeto já está na sua segunda edição, como é que você se relaciona com esse futuro, né, agora mais próximo aqui, para frente, como é que... Lançar um livro não adianta só lançar, né? Ele tem que chegar ao máximo de pessoas e, o mais importante, chegar à sociedade como um todo. Porque eu não estou lançando um livro por vaidade. Eu estou lançando um livro para que as pessoas conheçam a Laguna Mundaú. Como um registro histórico. Como um registro histórico, uma discussão das potencialidades da laguna. Nossa laguna tem uma característica importante, que ela faz parte do complexo estuarino lagunal Mundaú Manguaba. Então, ela tem ligação com a Laguna Manguaba e Marechal Deodoro, no Pilar. Ela não está restrita só a Maceió. Então, é uma importância regional. É uma importância regional. E aí, nesse novo capítulo, por exemplo, quando eu falo de enchentes e alagamentos, eu vou deixar claro que a nossa laguna aqui, ela é alimentada principalmente pela bacia do Rio Mundaú. E essa bacia tem nascimento a 141 quilômetros na cidade de Caetés, em Pernambuco. E essa bacia, ela cobre 30 municípios, 15 em Pernambuco
115 em Alagoas. Então, importante. Para a gente cuidar da nossa Laguna Mundaú, não é só o município de Maceió. Não é só o estado de Alagoas. Não é só o estado de Alagoas. Tem que ser federalizado. Como o Rio São Francisco. Como comitê de bacias, Entendeu? Tem que ser através do comitê de bacias, né? As interações. Já existe iniciativa nesse, mas que os resultados eles são ainda lentos. Existe. O governo do estado... Para a gente entender também como essa fluidez da água, né? Você falou aí em Pernambuco, em Alagoas, para a gente entender, se a gente quiser tratar a água daqui, o saneamento daqui, para a gente ver como a gente está interligado com os outros. Né? Sim. Outro estado e outro ser humano são muito importantes. A água faz isso, une a gente. Sim. Né? E une a gente, inclusive, no saneamento, ou na poluição, ou une a gente na coisa boa, né? Então, realmente, quando você diz isso lá de Caetés e Pernambuco até aqui, tem que ser revisto. Então, é o pacto de muita gente pelas águas, né? 141 quilômetros, 30 municípios, 2 estados da federação. Então, quando a gente... chegar até aqui, nisso que você chama de laguna, e a gente receber esse presente da natureza. Mas... Então, nós temos assim, um impacto muito grande, por exemplo, nas grandes enchentes. Por exemplo, a enchente de 1988, a enchente de 2010, não nasceu aqui em Maceió. Não foi a falta de drenagem. Contribuiu muito pouco. Foi essa a relação. Então, assim, a gente tem que ter um olhar. Outro aspecto que eu friso muito no meu livro. O meu livro é Laguna de Encantos e Desencantos. Por que encantos? Por que desencantos? Quando eu fiz o livro também, o que me motivou é porque eu estava livre de uma banca de doutorado, livre de uma banca de mestrado. Sim. Porque... Você se sentiu mais oprimido por esses tempos? Não. Porque livre, vamos dizer assim, daquela obrigação formal de um trabalho acadêmico, né? Então, eu posso... Você pediu licença poética ao seu próprio trabalho. Assim, eu posso ficar livre e assumir erros e acertos, não é? Mas assim... Tem hora que ele é bem poético, quando fala da paz de Sara. Agora assim, agora uma coisa que eu aprendi na academia, e eu acho muito importante, e tudo isso é um amadurecimento. Sim. É que cobravam muito de mim e de quem estuda a cidade um distanciamento do objeto. Por quê? Para a gente não romantizar isso. Eu não posso dizer... A questão emocional não invadir, né? O sentimento não transbordar. Eu não estou fazendo uma poesia, não estou fazendo uma crônica, não estou fazendo um conto. Eu estou fazendo um trabalho pesquisa científica. Mas assim, agora, no título, aí eu digo, vou colocar Laguna de Encantos e Desencantos. E por quê? Estava mais livre, né? Mais livre. E por que Encantos e Desencantos? Porque a laguna que nós conhecemos hoje em Maceió não é a laguna real, a laguna do trajeto da cidade. A laguna que a gente encontra em Maceió hoje, ela não atinge 15% ou não atinge 30% da população da cidade. Porque a cidade cresceu, a cidade se espalhou, a cidade tem várias centralidades. Tem gente que nunca viu a laguna, tem gente que nem sabe que existe. Eu vejo isso quando eu dou palestras em alguns momentos. Então, por que Laguna de Encantos e Desencantos? Hoje, muita gente vê a laguna pelos seus desencantos. Mas ela não tem só desencantos. Até hoje mesmo, ela não tem só. Ela tem encantos. Pode não ser um encantamento para uma parte da cidade, da população, mas também e a população de lá não conta o encantamento deles. Então, assim, o que eu quero trazer? Eu quero trazer para que quem não conhece a laguna vá conhecer, procure um lado que você queira evidenciar.
Descubra a sua cidade. Então, por exemplo, Se aproxime. se aproxime de Maceió, da verdadeira Maceió, não é? Nós de águas. nós tínhamos um professor muito querido, professor Sávio Almeida, que ele dizia: nós temos a Maceió de fora, do turista, a Maceió que maqueia a verdadeira cidade, não é? E nós temos a cidade de dentro, a Maceió de dentro. Não, a Maceió, não é? Do maceiense. Não vamos achar que a Laguna é a Maceió de dentro. Ela é a verdadeira Maceió, que está enraizada na história da cidade. Verdade. Não é? Maceió tem uma coisa importante nesse sentido, que eu sempre percebi isso. A gente não tem. Quando eu vi seu livro, me alegrou muito por isso. A gente tem o nome Alagoas, tem a ver com lagoas, tem a ver com águas, e a gente não tem um plano potente, nem um programa profundo, seja do governo do estado, seja do município, que trate dessa questão com a devida importância que ela tem. E aqui, quando a gente percebe o seu livro, você dá essa importância. E é tão interessante ver como essa importância, a gente pensa que aí é só sobre o meio ambiente, mas ela se relaciona com a cidade, ela se relaciona com o patrimônio, ela se relaciona com as pessoas, com a economia, com de vários aspectos econômicos. Todas essas dimensões juntas fazem a vida das pessoas. Né? Sim. E por isso que eu acho interessante também você colocar. Aí eu queria que você colocasse as suas ideias para finalizar. No último capítulo, a gente tem uma questão que você abordou sobre a Braskem. Sim. Eu queria que você colocasse como é que você enxerga o impacto desse processo, né, que ela veio assim, desse crime, como que quase 30% do nosso território, que impactou 60 mil famílias. Como é que você trata isso aí? O meu foco não é a Braskem. Já tem vários autores que trabalham, né? Mas eu não posso ter o meu livro falando da Laguna sem falar da Braskem. Um divisor de águas, né? A nossa... Mas não é um divisor de águas com esse caso recente. É desde que ela foi implantada em 1976 e antes de qualquer caso atual, eu já falo da Salgema. Sim. Na verdade, a Salgema, que é a atual Braskem, né? Ela foi implantada primeiro no regime ditatorial. Então, para a gente estudar, falar da Braskem de hoje, a gente tem que se voltar para 1976, né? Em que o meio ambiente ainda estava engateando. No mundo, a primeira conferência mundial sobre o meio ambiente foi em 1972, em Estocolmo, ainda como consequência da Segunda Guerra. Mas isso não daria o direito de Maceió implantar a Salgema onde ela implantou, no meio ambiente frágil. E isso eu já falo, não é? Em 2010, quando eu fiz minha dissertação, eu já falava da Salgema em 2010. Mas eu falo como pesquisador, né? Eu não sou ativista, eu sou pesquisador. Mas, assim, o que ela fez foi um erro grosseiro, não só dela, né? Não só dela, mas da sociedade formal, dos dirigentes, né? Dos ditadores da época, que nós vivíamos né? Um momento ditatorial, um regime ditatorial, dos nossos representantes da época, porque não faltou quem levantou voz na época contra também a Salgema, não é? Então, assim, mas eu meu foco não tem que falar. Agora, o que eu digo até na conclusão, já da primeira edição, eu digo assim, se antes a gente tinha uma preocupação com a Salgema em relação à explosão, em relação a vazamentos, que a gente já achava isso perigosíssimo, e era. E como aconteceu também, agora a gente está numa situação pior, porque a gente teve esse afundamento dos solos, esse caso Braskem, muito pior do que a gente pensava. Então, o que era ruim ficou pior. E o pior,
que a gente não sabe onde vai chegar, que é um enigma, Sim. não é? Então, assim, Tem isso é muito caminho ainda a percorrer. muito caminho, Entendo. mas assim, eu coloco isso, até porque em 2021, quando eu fiz o livro, em 2021, a primeira edição, eu, na verdade, lancei em 2023, terminei o texto em 2021. Sim. Tem muita coisa, pouca coisa ainda do caso Braskem. Entendi. Agora eu amadureci um pouco, mas não pude me prolongar por um motivo. Primeiro, não é o foco. Segundo, questão também de custo. Sim. Porque quanto mais Pesquisa, aumenta o né? número de páginas, né? Mas a pesquisa E eu tem que se também, aprofundar, para vocês terem ideia, eu custei 2/3 do livro, e não é pouco. Então, assim, Então, aí a vamos gente pedir à fica sociedade contando. que leia. Vamos pedir Que aos leiam. profissionais e à sociedade que leia. Aqui está disponível, gente. O livro dele está disponível pela Edufal. Nós conversamos aqui com o professor Rubens de Oliveira Duarte, uma conversa maravilhosa que vai ao ar pelo YouTube. E eu agradecer a sua presença, professor, agradecer. Sei que a gente vai ter mais momentos de conversa como esse no Café com Cal, para você trazer seus novos projetos, que a gente já sabe que você já tem, e dizer que o CAU está com portas abertas para os profissionais que queiram fortalecer seus estudos e sua literatura, né? Isso é um momento muito importante para nós. Eu queria que você falasse suas palavras finais e agradecer pela sua presença. Bom, primeiro eu que agradeço a oportunidade e parabenizo ao CAU por ter tido essa iniciativa muito importante para a sociedade. Não é só para os arquitetos, não, que nós somos lutadores, né? Mas, assim, quero concluir assim, dizendo que o meu livro, o projeto do meu livro, não é só lançar, mas esse livro está em várias bibliotecas, em várias escolas. Eu tenho um projeto de extensão para fazer palestras em escolas, e esse livro está disponível também na biblioteca da Universidade Federal, e este livro está na biblioteca latino-americana em São Paulo. Na biblioteca latino-americana, nós temos 118 autores alagoanos sobre Alagoas, e um deles é a nossa edição. Obrigado. Nós que agradecemos. Esse foi mais um do nosso Café com Cal, hoje recebendo o professor Rubens. Quem quiser saber mais informações, procure as redes sociais, canal do YouTube e o site do Cal Alagoas.